Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Pai amoroso e bom, permita que Jesus estenda sua mão bondosa sobre todos os sofredores que lamentam e não compreendem sua justiça. Auxilia-nos com a luz da paz e da esperança a aliviar nosso coração desolado e oprimido. Compadeça, Senhor, de todos que se encontram atormentados pela culpa, pelo erro e pela ignorância dos princípios do bem. Livra-nos dos males e amargores causados por nós próprios, na caminhada tortuosa da maldade e do ressentimento. Estenda também sua mão de bondade e ternura a tantos que se encontram em pranto e desventura, e concede seu amor e misericórdia aos que se entregaram à discórdia. Permita que as vibrações de otimismo e fé, buscadas nesse momento, alcancem todos os corações e lares sintonizados com o Sementeira Cristã. Traga-nos calma e paz, que tanto necessitamos. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Destacamos hoje a questão 1016 de O Livro dos Espíritos em Livro Aberto. Pergunta: em que sentido se deve entender a palavra céu? Resposta: crês que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados e confundidos, sem outra preocupação que a de gozar na eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Hoje, no Sementeira Cristã, vamos falar sobre o cristão perante o mundo. Desejamos oferecer uma visão histórica do desenvolvimento espiritual do homem, tentando reunir e fundir todas as formas, às vezes dispersas e contraditórias do pensamento e da ciência, desde o princípio das coisas, dando ênfase ao cristianismo. As práticas religiosas estão presentes em todas as fases da história humana. Se fizermos uma análise antropológica do espírito, veremos que os maiores antropólogos e sociólogos concordam em reconhecer que a crença na sobrevivência do espírito humano é universal. Nos primórdios da evolução, as crenças do homem primitivo se restringiam a práticas de magia, e a religiosidade se baseava na existência de uma força misteriosa que, através de objetos e coisas, atua nas criaturas humanas. É a época da religiosidade tribal, onde os curandeiros
usando de feitiçaria e práticas mágicas, confabulavam com espíritos e reconheciam a ação de entidades espirituais. A adoração a uma ou mais divindades demonstra a existência de um sentimento inato no homem. Com o desenvolvimento mental, o homem passa para a fase da mitologia popular, o Deus mitológico, quando o humano se misturava. Esse Deus se apaixona e tem filhos, como é o caso de Pitágoras, que não é filho de seu pai, mas do deus Apolo. Posteriormente, surge a forma de religião antropomórfica. Expressa-se pela atribuição de características humanas no Deus reverenciado e temido. Esse Deus se enfurece, se vinga. É o Deus hebraico, porque protege especialmente um povo e uma raça considerada como predileta, escolhida e eleita. Com Jesus, surge Deus como Pai universal que deve ser adorado em espírito e verdade. O cristianismo aparece como verdadeiro remate desse vasto processo. Ele proclama a natureza espiritual de Deus, rompendo as barreiras de todos os preconceitos, quando nos diz que somos todos irmãos e herdeiros do Pai. Esse Pai que deve ser adorado não através de fórmulas exteriores, mas em espírito e verdade. Mas esta concepção vai evoluir com a vinda do Espiritismo, que espiritualiza Deus quando chega a concepção de inteligência suprema. Há um encadeamento perfeito no processo histórico, porque o Espiritismo, ao afirmar que é um restabelecimento do cristianismo, atinge o ponto mais alto de nossa evolução religiosa até hoje. O Espiritismo é uma verdadeira revolução e sua bandeira é o apelo à razão. Não mais a fé pela fé, mas a racionalização da fé. Não mais a aceitação da tradição como verdade absoluta, acabada e perfeita, mas o desenvolvimento da razão em que o homem aprende a pensar e julgar. A fé cega já não o satisfaz. O creio porque creio vai sendo substituído por creio porque sei. É a era da razão, é a soberania da consciência. Mas consideremos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então veio para reviver, relembrar os ensinos de Jesus. Assim, os primeiros cristãos, já que o nome foi designado aos seguidores do Cristo, apresentavam características muito especiais. Este povo, atingindo uma nova compreensão relativa aos graves problemas da vida, sentia de perto a insuficiência das filosofias conhecidas no propósito de solucionar as grandes questões da sociedade. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas torna-se um ponto importante para as massas anônimas e sofredoras. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava a resposta para todos os desesperados e tristes. As multidões pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: vinde a mim, todos vós que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. Era a chegada de uma esperança até então desconhecida. Os exemplos, as pregações, a sua filosofia nova, cheia das claridades de um reino de justiça, sua doutrina de perdão e amor, trazia nova luz aos corações. Temos o grande exemplo de Joana de Cusa. Conta-nos Humberto de Campos no livro Boa Nova. Entre a multidão que acompanhava o Cristo, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, esposa de Cusa,
atendente de Herodes Antipas. Joana possuía verdadeira fé, entretanto não conseguia libertar-se das amarguras domésticas. Seu companheiro não aceitava as claridades do Evangelho, não tolerava a doutrina do Mestre. Procura então o Mestre em casa de Simão e lhe expõe a longa série de contrariedades e padecimentos. Seu marido, alto funcionário de Herodes, repartia sua crença judaica com os interesses do Império Romano, entregando-se a vícios e hábitos exteriores. O mestre, procurando acalmar aquele coração sincero, afirma: Filha, o pai não impõe a reforma de seus filhos. Esclarece-os e espera que cada um decida por si mesmo a modificar-se. Seja fiel a Deus, amando teu companheiro como se fosse seu filho. Não perca tempo em discutir o que não seja razoável. Esforce-se no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce e enérgico do bem. Volta ao lar e ama o teu companheiro, como material que Deus colocou em suas mãos, como conquista da sabedoria e do amor em teu coração. Joana experimentou grande alívio com as palavras do Mestre e, com um olhar de agradecimento carinhoso, voltou ao lar. Recordando-se das últimas palavras: vai, filha, e seja fiel. Desde esse dia, a mulher de Cusa experimenta na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho, como se o ensinamento do Mestre houvesse sido gravado em sua alma. Com o passar do tempo, Joana recebe um filho que veio duplicar seus trabalhos, mas sempre, recordando as recomendações de Jesus, transformava suas dores em hino de triunfo silencioso a cada dia. Os anos se passaram. Devido às perseguições políticas, às dívidas impagáveis, às ideias de vingança, seu companheiro se viu com a vaidade ferida, acometido de moléstia grave, vindo a falecer. Surgiram então os dissabores mais amargos. Sem recursos, tendo perdido o conforto da nobreza material, procurou trabalho para se manter e se dedicou a subalternos afazeres domésticos, a fim de que seu filho não ficasse privado do pão. No ano de 68, quando as perseguições do cristianismo iam intensas, vamos encontrar a antiga discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, isto é, renuncia à opinião, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula contempla o céu sem uma palavra de negação ou queixa. Então, o açoite vibra sobre o corpo seminu de seu filho, que exclama entre lágrimas: repudia esse Jesus, minha mãe. Não vê que nos perdemos? Abjura por mim, seu filho. Pela primeira vez, dos olhos da mártir corre a fonte abundante de lágrimas. Ouve aqueles gritos e, recordando a existência inteira, lembra-se dos desgostos domésticos, dos fracassos do esposo, sua viuvez, suas necessidades mais duras. Mas lembra-se do lar risonho e festivo com a chegada do filho. Mas acima de todas as recordações, pareceu-lhe ouvir as últimas palavras de Jesus: vai, filha, e seja fiel. Então, fixando no jovem o olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclama firmemente:
Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa do povo, que nada compreendia do sacrifício. Os algozes cercaram-na e um deles assim se exprimiu: O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? A mulher, sentindo o peito opresso e as dores lancinantes, falou em tom abafado: Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Neste instante, sentiu a mão consoladora do mestre que lhe tocava os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, aqui estou. A princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente. Mas essa doutrina ensinava que todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. Não havia, pois, diferença entre homens livres e escravos, entre patrícios e plebeus. Por isso, os primeiros cristãos foram acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando-se aí o martirológico que envolvia os espetáculos de alimentação aos leões, a queima de pessoas nos postes das arenas e dos circos. Emmanuel nos esclarece que aquelas almas preparadas para receber a mensagem da manjedoura eram espíritos com maturidade bastante para suportar todas as aflições e testemunharem a sua fé na nova crença. Então, cresce o número de prosélitos. O hino de esperança espalha nas almas um suave e eterno perfume. Assim, com os apóstolos, se espalham as claridades da Boa Nova por toda parte, e o pão da fé é repartido com todos os famintos do coração. A doutrina do Cristo se propaga com a rapidez de um relâmpago. Nenhuma doutrina havia alcançado no mundo semelhante posição. É que Jesus, o Divino Mestre, selou com exemplos as palavras de suas lições imorredoras. No trabalho de redação dos evangelhos, que constituem sem dúvida o alicerce do cristianismo, foram encontradas inúmeras dificuldades. Os apóstolos, apesar de serem elevados espíritos em missão, eram pescadores valorosos e estavam longe da situação de espiritualidade do Cristo. Por isso, tão logo se verificou o afastamento do mestre, a comunidade cristã começou a sofrer a influência do judaísmo. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso. Este foi um dos acontecimentos mais significativos da história do cristianismo. As epístolas, as viagens, a fundação das chamadas igrejas, núcleos de estudo dos ensinos de Jesus, tornaram um poderoso elemento de universalização da doutrina do Cristo. O convertido de Damasco, com seu enorme prestígio e competência, fala do Mestre inflamando os corações. A doutrina cristã encontrou nas perseguições os melhores recursos para propaganda e expansão, até que Constantino, subindo ao poder como imperador, torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, porém sem força de lei. Isso ocorre entre 327 e 330. Mas só em 381 surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo como religião oficial do Estado. Ficam extintos aí os derradeiros traços do politeísmo romano. A Igreja de Roma, porém, não apresentava a mesma humildade de outros tempos.
Antes da criação oficial do papado, considera-se a eleita de Jesus. Éramos nós, demonstrando nossa característica de cristãos. O papado é criado em 607, está em Bonifácio III. E os bispos de Roma, em entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que ensinara a humildade e o amor como os grandes caminhos da redenção. Surgem então novos dogmas, as espetaculosas festas do culto externo, copiados quase todos dos costumes da Roma anticristã. As bases estavam lançadas, mas Roma falha na direção suprema do mundo. A partir daí, os esforços da espiritualidade foram prodigalizados inutilmente, pois Roma se torna um foco infeccioso que era preciso neutralizar ou remover. Com o estabelecimento do papado e da aliança entre o governo e o clero, começam os desmandos. Utilizando-se da religião, os dirigentes da igreja iniciam uma época de grande terror a todos aqueles que não se submetem à sua autoridade. O planeta Terra entra na chamada Era Medieval, a Idade Média, ano 476 a 1453. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esquecera os princípios cristãos, nunca o catolicismo foi abandonado pelas potências do bem do mundo espiritual. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Foram enviados emissários que trabalharam para diverti-la contra os desmandos condenáveis que era preciso combater e destruir. A terra recebeu o trabalho de Hildebrando, o Papa Gregório VII, Henrique V, Francisco de Assis, Antônio de Pádua. Mesmo assim, em 1231, foi instituído o Tribunal da Inquisição. O objetivo era, ironicamente, reprimir as heresias contra a religião. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. Crimes tenebrosos, sacrilégios, sacrifícios, cenas amargas foram perpetradas ao pé dos altares em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A Inquisição foi obra direta do papado. E não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Essa tem sido a nossa caminhada como cristãos. Mas a bondade divina se faz presente e a partir dos albores do século XV, inicia-se o movimento renascentista. Mensageiros devotados reencarnam no orbe, derramando luzes em todos os corações, desempenhando missões carinhosas e redentoras. Antigos mestres de Atenas reencarnam na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. Numerosos precursores da reforma surgem em toda parte. Henrique de Sagres incumbe-se de grandes e proveitosas realizações quando funda as escolas de navegadores em busca de terras desconhecidas. Acontece a descoberta da América, com a missão de fecundar as primícias do poder espiritual para a civilização do futuro. Inglaterra e França preparam-se para a missão democrática da cultura.
Grandes gênios da música, da arte, da arquitetura surgem promovendo a instalação da Renascença, movimento que, sob a determinação de Jesus, faria florescer no porvir o advento da paz e da fraternidade da humanidade futura. A Renascença clareou a terra em todas as direções. Na literatura, nas artes, surgiram as mais belas expressões de vida intelectual. Como não poderia deixar de ser, o plano invisível determina a vinda de numerosos missionários com o objetivo de promover a renascença da religião. Surgiram as figuras de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis, mas as lutas religiosas estavam longe de terminar. Somente a partir do final do século XVII e início do século XVIII é que foram se estabelecendo, através de grandes lutas e sofrimentos, o estado de independência do pensamento humano. A instalação dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade foram alcançadas através de grandes lutas. A Noite de São Bartolomeu, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos. As reformas foram úteis e preciosas. Foi adotada a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se ao lado das conquistas políticas e sociais um regime de responsabilidade individual. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades, reconheceu a limitação de seus poderes. Chegou o momento em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com suas auspiciosas promessas. O século XIX trazia uma torrente de claridades para o mundo. Allan Kardec, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar por uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação não se manifestaria apenas nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Tudo isso se estende ao século XX, com as descobertas do telégrafo, fonógrafo, telefone, o progresso da arte tipográfica, a instalação das vias férreas. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo visível chegou ao planeta nessa onda de claridades. Segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. A tarefa de Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. A missão do Espiritismo era reconduzir os corações ao evangelho suave do cristianismo. O Espiritismo vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que o modelo religioso deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos de Jesus nos corações dos homens. Com a verdade da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Orientou o homem para que não se iludisse com as reformas exteriores, concluindo que a única renovação valiosa é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos. Exortou a intensificação dos movimentos educativos da criatura através da luz do Evangelho. Estabeleceu o regime de responsabilidade do indivíduo,
ressaltando o esforço e trabalho individual para a evolução da coletividade. Esse regime de responsabilidade leva também ao desenvolvimento da solidariedade humana. Por esse caminho, atinge-se a legítima fraternidade, alargando as concepções de justiça e igualdade. O Espiritismo, com sua proposta educativa junto das classes intelectuais e dos povos anônimos, prepara o mundo de amanhã para as luzes imorredoras da lição do Cristo. Então, perguntamos, Nara e ouvintes, somos cristãos? Que fazem os homens para dar o testemunho de cristãos? Os ociosos tentam converter Jesus em oráculo para as realizações de menor esforço. Os vaidosos procuram exibi-lo em galeria, através da qual mostram seu personalismo inferior. Os insensatos chamam-nos para satisfazerem os desvarios a que se entregam. Grandes fileiras seguem o mestre apenas interessadas no pão que satisfaz o estômago. Outros se acercam dele esperando sinais dos céus. Será possível? Numerosos buscam o Cristo esperando bênçãos que, na verdade, não acreditam. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos examinando a melhor forma de estabelecerem sua autoridade. Vários corações o seguem, esperando um lugar à sua direita no futuro. Muitos ainda esperam os benefícios e consolações, detestando as verdades que exigem o esforço pessoal de reforma interior. Alguns se colocam de mãos postas no instante das vantagens, mas fogem apavorados na hora do testemunho. Grande maioria reverencia Jesus, mas foge despreocupadamente do dever e da responsabilidade. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue após o erro, colocando-se a serviço dele, com impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta dizer sou cristão. Seguir o Cristo é transformá-lo em padrão permanente de vida. É fazer dele modelo e exemplo de cada dia. Não importa que todos à sua volta se demorem endurecidos e descrentes. O cristão, onde estiver, encontra-se na oportunidade de amar e servir sem distinção. Quem ama verdadeiramente guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. Somente constrói sem necessidade de reparação aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Cristo, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Se deseja ser cristão, não esqueça de agir para a felicidade comum em teus dias e em tuas horas. Como Paulo de Tarso, conserva a glória de ser útil para repetir como ele: não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim.
Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento dos tesouros da sabedoria e do amor. Quem administra pode expressar justiça e bondade. Quem obedece dispõe de recursos amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que outros, pode multiplicar o trabalho e dividir benefícios. O pobre, mais amplamente, pode conquistar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte pode mais facilmente ser generoso a todo instante. O fraco pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz pode sempre distribuir sempre a riqueza da boa vontade. Os dons diferem. A inteligência se apresenta em diversos graus, mas todos nós, somos capazes de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que você se encontra e atende aos imperativos do bem. Coloca a vontade divina acima dos seus desejos, e a vontade divina sentirá a sua força de verdadeiros cristãos. Como cristãos, devemos ser filhos da luz, como afirma Emmanuel. Cada criatura mostra sua origem espiritual. Nossos atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas de nossa zona mental. Os filhos da inquietude abafam quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os filhos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os filhos de interesses mesquinhos ensombram a estrada, estabelecendo escuro clima de medo. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os filhos da calúnia e da maledicência distribuem trevas, males e crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é clarear. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências ao doar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadoras esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Caminhemos como filhos da luz. No nosso momento musical, vamos ouvir composição de César Tucci, na voz de Kelly, Do Brasil para o Mundo Inteiro, do CD Cancioneiro Espírita, volume 2. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro,
Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Então, torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece mais de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize desse recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 37 13 0299. 24 horas no ar. Prezados ouvintes, temos o prazer de divulgar as palestras sobre a prevenção do suicídio, programadas pelo Grupo de Fluidoterapia do Núcleo de Estudos e Convivência Espírita Ismael Alonso e Alonso. Todas as palestras serão apresentadas no Centro de Estudos Angenor Santiago, CEAS, com endereço à Rua José Marques Garcia, 375, no bairro Cidade Nova de Franca, São Paulo. Aos domingos, das 18 às 19 horas, durante todo o mês de setembro. Atenção para a programação. Dia 4 de setembro de 22, agora, né? Suicídio, uma visão do médico, apresentada pelo Dr. Marco Ubiali. Dia 11/9, suicídio, uma visão do psicólogo, com o Dr. Roberto Muniz Piotto. Dia 18 de setembro, suicídio, uma visão da assistente social, com Nancy Soares. E terminando no dia 25/9, 25 de setembro, suicídio, uma visão do espírita, com Sônia Lúcia Rodrigues. Na divulgação dos centros espíritas de nossa cidade, vamos apresentar hoje a história do Centro Espírita Monsenhor Cândido Rosa, através da gravação do nosso amigo Fernando Palermo. Olá, Nara. Olá, Eurípides, amigos ouvintes da Rádio Idefran, especialmente aqui do programa Sementeira Cristã. É uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã de domingo, para contar um pouco da história do Centro Espírita Monsenhor Cândido Rosa. O Centro Espírita Monsenhor Cândido Rosa, ele foi fundado de uma maneira muito curiosa. Dona Alcina de Lima Ferreira, no início do século passado, ainda quando jovem,
começou a apresentar diversas mudanças de personalidade, algumas situações que impactavam na família e nos amigos, e a família muito católica, não é? Então ela foi procurar médicos e procurar tratamento para aquelas variações de humor que ela apresentava, e acaba que Dona Alcina Lima Ferreira foi ter com o senhor Eurípides Barçanufo, em Sacramento. E foi orientada então por senhor Eurípides Barçanufo de que ela tinha uma missão na mediunidade. Era uma família, como eu disse, muito católica, mas o senhor Eurípides anunciou esse compromisso, né, da Dona Alcina Lima Ferreira, e disse para ela que após ela estar com a família já estabilizada, a família dela, ela era muito jovem nessa época, aquilo iria se manifestar e, portanto, ela deveria ser uma mensageira, digamos assim, da mediunidade. Então, ela se casa com o senhor Herotildes Martins Ferreira e mudou-se para a cidade de Havaiandava, lá no noroeste paulista, perto ali à frente de São José do Rio Preto, Penápolis, aquela região. O senhor Herotildes Martins Ferreira foi então abrir o sertão, né? Foi ali desenvolver uma fazenda, a Fazenda Bahia, e eles trocavam ideias sobre a doutrina espírita, apesar de se manterem ligados então à Igreja Católica. Até que em determinado momento, na família, no seio do lar ali, a Dona Alcina fica mediunizada. E foi um espanto, né? E ela fica mediunizada pelo espírito Monsenhor Cândido Rosa, que foi pároco aqui na cidade de Franca. Ele se identifica como Cândido Rosa e convidou todos que estavam ali da família ao estudo da doutrina de Jesus sob a luz de um novo prisma. É importante a gente lembrar que a Dona Alcina era sobrinha neta de Monsenhor Cândido Rosa. Ele foi vigário em Franca por 48 anos. Então ele anuncia essa situação e ele vem dizer que esse novo prisma ele aprendeu após a sua desencarnação como vigário aqui na cidade de Franca. Então iniciaram-se ali reuniões semanais em que eles estudavam a doutrina espírita, e a mediunidade muito presente de Dona Alcina propiciava as comunicações do espírito Cândido Rosa, conduzindo os estudos. Em determinado dia, antes do início dessas reuniões de estudo e de manifestações mediúnicas, o espírito Cândido Rosa pede que eles aguardem um pouco. Logo mais, 2 senhores que também realizavam sessões mediúnicas em suas respectivas casas chegam à Fazenda Bahia. Esses 3 grupos, ainda incipientes de estudo do espiritismo e da mediunidade, não se conheciam. E eles relatam então, esses 2 senhores, que eles receberam a orientação de procurarem a Fazenda Bahia naquele dia, sem se conhecerem, nenhum dos 3 tinha um relacionamento, e que foram orientados então a se iniciar ali um trabalho conjunto desses 3 grupos. Passado um certo tempo, os espíritos que eram os orientadores dos diferentes grupos que então trabalhavam juntos, orientam e concitam todos eles a fundação de um centro espírita na cidade de Havaiandava. Então, com muito entusiasmo por todas aquelas bênçãos espirituais que estavam acontecendo, no início do mês de dezembro de 1929, eles então fundam o Centro Espírita Monsenhor Rosa na cidade de Havaiandava. Nós temos aqui nos registros, aqui nos arquivos do centro, os estatutos que foram registrados em cartórios. Foi toda uma situação totalmente legal, né? E quem orientou estes 3 grupos na fundação do Centro Espírita Monsenhor Rosa foi o senhor Caibar Schutel. Nós temos aqui no nosso arquivo o primeiro exemplar dos estatutos redigidos por senhor Caibar Schutel e impressos em matão, na gráfica que era mantida pelo senhor Caibar Schutel. É uma história interessante, né? Depois, lá por volta do ano de 1932, o senhor Herotildes Martins Ferreira volta para a cidade de Franca com a família e deixa Havaiandava. Durante algum tempo, eles frequentaram
Dona Alcina, o senhor Herotildes, o Centro Espírita Dr. Santos Pereira, que era, naquela época, em 1932, dirigido pelo senhor Arnulfo Lima, que era irmão da Dona Alcina. Dentro de pouco tempo, esses dois grupos se fundiram, foi reorganizado, agora em Franca, né? E eles fundam então o Centro Espírita Monsenhor, transformam aquele Centro Espírita Dr. Santos Pereira em Centro Espírita Monsenhor Cândido Rosa. Desde essa época, funcionou ininterruptamente o Centro Espírita Monsenhor Rosa. Primeiro a rua Zé Bonifácio, número 465, depois a rua General Carneiro, 1249, e desde 1984, na nossa sede atual, que é na rua Lázaro de Araújo, 560. Então, é uma história interessante. Dona Alcina, ela era portadora, né, dotada de várias faculdades mediúnicas: psicofonia, vidência, clareaudiência, premonição, visão à distância, receitista, como era muito comum à época, né? E trabalhou por mais de 50 anos nas atividades do Centro Espírita Monsenhor Rosa, com a sua mediunidade impressionante àquela época, né? Então o centro continua, né, aqui na nossa luta de preservar a divulgação da doutrina espírita, de preservar esse canal de luz entre a espiritualidade e o nosso plano material. Essa é um pouquinho da história do Centro Espírita Monsenhor Cândido Rosa, que foi fundado lá em Avanhandava em 1929, depois vem para Franca em 1932 e até hoje faz parte aqui do Movimento Espírita de Franca. Muito obrigado pela oportunidade, Nara, Eurípides, e um abraço aí no coração de todos os ouvintes da Rádio Idefran. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Na sessão Histórias Transformando Vidas, vamos ouvir hoje a mensagem A Dívida Resgatada, do livro Histórias da Vida, de Antônio Baduy Filho. Quem interpreta é Andréia Brito. Joaquim Peixoto desencarnara. Fora vítima da varíola hemorrágica. Sofrera muito. Acabara sangrando e com febre alta. De todos os acometidos na cidade, tinha sido o único que sucumbira. Agora, após as orações da noite, José Lourenço, amigo de infância, recordava os acontecimentos daquele triste dia. O desconsolo da pobre viúva, as lágrimas dos filhinhos órfãos. Debatia consigo mesmo o ocorrido. Ele era espírita, compreendia muitas coisas. Entretanto, Joaquim era moço e partira cedo demais. Vivia bem com a família, visitava os necessitados e socorria os enfermos. É verdade que não se ligara a nenhuma religião, mas era extremamente caridoso. Não entendia por que desencarnar assim, com tamanho tormento. E, embalado por pensamentos e recordações, adormeceu, vendo-se em paisagem completamente desconhecida. A casa grande, a senzala, os escravos. Era século XIX. Na praça da grande fazenda, o escravo gemia, atado ao mastro das punições. Banhava-se em sangue, a fluir de várias perfurações por todo o corpo. A cada ordem do Senhor, o punhal entrava novamente na carne castigada. O rosto e os braços, o tronco e as pernas, tudo dilacerado. Diante dele, o senhor de engenho gargalhava e dizia: pagarás pela fuga, morrerás lentamente, servirás de exemplo aos demais para que obedeçam. E aterrorizado pela cena, José Lourenço reconheceu o fazendeiro, o rosto do amigo desencarnado.
Acordou assustado. O suor brotava-lhe pela fronte. Compreender a revelação que a providência divina lhe trazia. A varíola resgatara o débito enorme de Joaquim Peixoto. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, vamos atender hoje a nossa prezada ouvinte Marli Costa, que perguntou à equipe do Idefran: como podemos sentir a presença de Jesus em nossas vidas? Minha cara Marli Costa, quem responde a sua pergunta é a nossa prezada Sônia Lúcia Rodrigues. O jovem Jesus de Nazaré, conforme nos contam os evangelhos, andava e pregava nas praias, ora caminhando, ora sentado numa barca, rodeado de multidões. O jovem nazareno, segundo narra a Boa Nova, descia de Jerusalém para Jericó, onde entrava em contato com as multidões, quando no início de seu ministério de amor divino, curou o cego Bartimeu e declarou a entrada da salvação à casa de Zaqueu. O Mestre Divino subia até os montes e montanhas, onde, rodeado de multidões, prometia felicidade suprema a todos aqueles que se esforçassem em trabalhar em si mesmo a humildade, a mansidão, a misericórdia, a pureza de coração, a resignação nos momentos de aflições, a sede e fome de justiça, a pacificação e promoção da paz, sem se importarem em ser perseguidos por causa da justiça. Jesus de Nazaré descia dos montes, andava pelas planícies e chegava à cidade, onde, rodeado de multidões, limpava os leprosos e dava movimento aos paralíticos, curava os doentes e confortava os enfermos. O amado Mestre, exímio pacificador, andava pelas ruas e praças, rodeado de multidões, não condenava ninguém, apenas restabelecia e promovia a dignidade humana, oportunizando a todos a seguir em frente, evitando o erro na caminhada. O jovem Jesus andava pelos poços das cidades e aldeias, rodeado de multidões, em contato com os sedentos de justiça e de paz no coração. Com os discriminados na pessoa de uma samaritana, e dava a todos a oportunidade da água viva. Jesus, andando pela cidade, rodeado de multidões, dava o consolo e a esperança a todos que o procuravam, acordando os que dormiam, devolvendo-lhes a vida, representados nas pessoas de Jairo e sua filha, da viúva de Naim e seu filho, de Marta, de Maria e de Lázaro, dentre outros. As passagens de Jesus nos evangelhos são todas com o objetivo redentor, libertando corações. Mas aqui, nesta humilde fala aos nossos queridos ouvintes, não temos como narrar todas elas. Entretanto, os exemplos citados nos dão condições de perceber os movimentos de Jesus no meio das multidões das nossas consciências. Então, amigo ouvinte, deixemos Jesus, com toda a sua maestria, movimentar-se pelas vias das nossas consciências, pelas multidões de compromissos e de desafios pela vida, onde estamos inseridos nessa oficina terrestre, acalmando as nossas aflições e dando-nos o consolo e a esperança de que melhores seremos a cada dia.
Deixemos Jesus nos aliviar o cansaço e nos dessedentar com a água viva de sua presença confortadora e nos restaurar através do seu refrigério e nos promover, dando-nos a oportunidade de seguir em frente pelos caminhos da evolução, com todo o cuidado de não voltarmos a errar. Possamos ir até Jesus, assim como o cego Bartimeu, vencendo as vozes alheias do caminho, a fim de enxergar o bem com uma visão renovada, tão somente o bem que temos de fazer, da felicidade que temos de promover de dentro de nós para um mundo melhor para nós mesmos. Para isso, amigo ouvinte, precisamos, assim como Zaqueu, abrir as portas dos nossos pensamentos e dos nossos corações, preparando a nossa casa mental para a chegada do Divino Mestre, o excelso libertador de consciências. Com Jesus, a nossa visão se renova, os nossos movimentos se cadenciam em perfeita harmonia musical pela conquista do verdadeiro sentido da vida, acordando-nos e despertando-nos para um amanhecer repleto de trabalho e de vitórias nas sendas evolutivas. Deixemos o Divino Mestre, o nosso amado Jesus, guiar os nossos passos, guiar as nossas vidas nessa senda terrestre. Muita paz a todos. Encerrando o nosso programa, vamos destacar o soneto de Constâncio Alves, Tempo e Nós, psicografia de Chico Xavier. O tempo lembra a terra, a existência é a lavoura. Cada espírito em si é um lavrador volante. Não percas na vida a grandeza do instante, de preparar servindo a messe por vindoura. Sempre surja nos céus a coma fluida e loura, do sol varando azul em giro deslumbrante. Renova-te, trabalha e segue o dia avante na jornada do bem, onde o bem se entesoura. Enquanto a força vela, enquanto a luz te aclara, não te detenhas, ama, ensina, ajuda, ampara. Faze jardim do lodo e paz no campo adverso. A sementeira é livre ante as terras alheias, mas depois colherás tudo quanto semeias. Esta é a lei soberana e augusta do universo. Agradecemos a todos pela audiência. Ouçam o Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.